Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns efeitos de camada e como que vocês podem utilizar eles para melhorar a sua coloração nos seus desenhos no UBS Paint. Nesse vídeo eu vou tentar reproduzir a coloração que eu já fiz nesse desenho. A coloração final que eu quero chegar é essa aqui. Esse é o desenho que eu já fiz e essa é a versão aqui sem nenhum efeito. E eu vou mostrar para vocês um passo a passo como que vocês podem chegar em algo parecido com aquilo. Então, bora começar. Eu já tenho todas as bases do meu personagem separadas. Então eu tenho aqui a base principal, que é basicamente só uma cor sólida no formato do meu desenho. E acima dessa camada, nós temos as cores da pele, o branco do olho e do sorriso, as cores da roupa, do cabelo, enfim, tudo separado para ficar bem organizado. E agora, para a gente começar a nossa pintura de verdade, eu vou começar pintando as sombras projetadas. E para fazer isso, eu vou criar uma nova camada. Aqui nessa setinha onde está dizendo cortando, eu vou clicar nela. E percebe que ela entrou numa espécie de corrente, né? Com todas essas camadas aqui embaixo. E com essa setinha cortando ativada, significa que tudo que eu pintar nessa camada, ela vai se limitar na camada principal, que é esse bloco azul aqui no formato do meu personagem. Por exemplo, olha só. Eu vou escolher essa cor rosa aqui, pegar o pincel. E você percebe que não vaza as cores para fora, por isso que eu ativei esse efeito cortando. Mas enfim, eu vou limpar essa camada aqui, limpar a camada. Vou vir aqui onde está escrito normal e vou clicar em multiplicar. Esse é o primeiro efeito de camada que a gente vai utilizar. Esse efeito multiplicar, o que acontece? Todas as cores que eu desenhar com esse efeito ativo, elas vão escurecer e se misturar com as cores que estiverem nas camadas abaixo. Então, se eu tenho uma cor rosa clara desse jeito, quando eu passar no meu desenho, olha só, ela vai se misturar e vai ficar mais escura. Então é desse jeito que a gente vai fazer as primeiras sombras do nosso personagem. Eu quero uma sombra um pouco mais arroxeada, então eu vou colocar aqui a cor que eu quero, vou limpar a minha camada, é só clicar aqui no limpar layer, pronto. Então eu começo a desenhar todas as minhas sombras. E pronto, pessoal. Essa aqui é a primeira sombra que a gente fez e ela ficou desse jeito. Porém, lembra que eu mostrei que todas as camadas estão separadinhas, tipo, cada uma tem a sua função? Então, para os efeitos a gente faz a mesma coisa. O efeito de sombra vai ter a sua camada, o efeito de luz vai ter a sua própria camada. Por quê? Essa sombra aqui ficou legal, mas eu acho que ela poderia ficar melhor. E como que eu faço para tirar essa dúvida? Eu clico aqui no meu pincel, clico em filtro e eu posso ir meio que ajustando essas cores para ver se eu encontro uma tonalidade que possa deixar ainda melhor. Eu vou clicar aqui no tom, saturação e luminosidade e vou começar a mexer aqui até encontrar uma tonalidade que fique um pouco melhor. Aqui não tem segredo, é literalmente você ficar arrastando essas barrinhas para um lado e para o outro até achar um tom que você acha que vai ficar melhor para o seu desenho. E eu escolhi uma sombra um pouco mais arroxeada por conta desse céu azul que eu desenhei aqui atrás, né?
Então a sombra normalmente tem uma coloração, e sombras com cor, né, sombras coloridas, costumam trazer mais vida para o seu desenho, principalmente porque a sombra ela tenta simular o ambiente, a coloração do ambiente ao redor do seu personagem. Por isso ela traz um pouco mais de vida, né? Então a gente mexe um pouquinho e vê o que a gente encontra de melhor. Aqui ajustando as nossas cores. Depois de encontrar a tonalidade correta para os seus tons de sombra, você pode também, se achar que ficou muito forte, mexer na opacidade, nessa barrinha aqui embaixo. E aí você regula mais ou menos o quanto de força, o quanto de claro ou escuro a sua sombra vai estar. Ok, agora que a gente já trabalhou com as primeiras sombras, nós vamos trabalhar com os highlights, as zonas de luz. Um highlight é tipo uma área de um desenho que está recebendo bastante luminosidade. E normalmente nesses desenhos 2D, o que eu costumo fazer é representar essas áreas muito iluminadas, ou com pontinhos de luz, ou então com alguns traços nas suas extremidades, para poder representar que o personagem ou qualquer objeto que eu esteja desenhando está sendo iluminado por uma forte luz, como por exemplo a luz do sol. E é exatamente o que eu vou fazer nesse desenho aqui. E para representar essa forte luz, qual é o efeito que eu vou utilizar? Eu vou criar uma nova camada, vou clicar aqui na setinha onde está dizendo cortando, clico no normal, e o efeito que eu vou utilizar vai ser o adicionar. Esse efeito de camada, o que ele faz? Diferente do multiplicar, que ele escurece as cores e mistura, ele vai clarear, clarear muito mesmo a cor que você está selecionando e misturar um pouquinho com as cores de baixo. Por exemplo, eu vou escolher aqui a luz amarela, que é mais ou menos a luz que eu quero utilizar para representar a luz do sol. Talvez um pouquinho mais alaranjado. E olha só. Ela fica tão estourada que ela fica até branca, de tão clara. Então, como que a gente pode trabalhar com esse efeito que é tão radical? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu seleciono a área onde eu vou pintar. E então eu começo a fazer as minhas áreas de som, as minhas áreas de highlight. Pronto, os highlights que eu queria já estão feitos, só que como eu disse, eles estão muito estourados, eles estão muito claros. E o que você pode fazer para contornar isso? Você diminui um pouco a opacidade e você vai percebendo que ele vai deixando de ser tão branco e vai se tornando mais homogêneo, ele começa a se misturar um pouquinho melhor com as camadas que estão abaixo. Olha só, antes ele estava branco e agora ele vai amarelando. E caso você queira mudar as cores, você pode sempre ir nos filtros e mudar usando as ferramentas de ajuste de cor. Eu gosto de como que está ficando, então eu aplico essa técnica de selecionar a cor da área onde eu quero pintar, e então eu vou desenhando o meu highlight e depois eu diminuo a opacidade. Isso serve para todas as áreas do desenho e você vai ter uma representação de luz forte batendo sobre o seu personagem perfeitamente. Ok, agora feito as sombras e feitos os highlights, nós vamos entrar na área em que nós vamos adicionar mais variação de cor para o nosso desenho. E eu vou te mostrar como que a gente faz isso. A primeira variação de cor que eu quero adicionar é que esse personagem ele tá meio pálido. Tipo, não que a pele dele esteja sem cor, mas é que falta um detalhezinho que eu gosto de adicionar nos meus personagens, que é o seguinte. Principalmente no rosto, na área mais ou menos das bochechas, nariz e orelha,
É legal a gente adicionar uma corzinha que deixe o personagem mais corado, seja um avermelhado, um alaranjado, alguma coisa que destaque isso, para que o nosso personagem pareça um pouquinho mais vivo, sabe? Se eu não me engano, o nome para isso é blush, que são as áreas do rosto que são mais avermelhadas por conta do nosso sangue, de vários vasos sanguíneos que passam por debaixo da nossa pele e deixam essas áreas mais avermelhadas. Isso é interessante, eu vejo muita gente fazendo isso e eu gosto de adicionar no meu desenho também e acho que pode ajudar vocês a trazer mais vivacidade para os seus personagens. Então, bora fazer isso. Eu vou criar uma nova camada, clico no cortando. Uma camada que eu uso bastante para adicionar esse tipo de efeito é o efeito sobrepor. O pincel que eu vou utilizar vai ser esse aqui, ó, o aerógrafo triângulo. Lembrando que todos os pincéis que eu uso são da versão grátis do Ibis Paint. Eu não uso a versão paga, o grátis já tem tudo que eu preciso, então eu só uso aqui o que o aplicativo já oferece. Para fazer essa coloração, eu sempre pego uma cor bem saturada, bem chamativa, porque eu sei que eu vou ajustar essa cor depois que eu passar ela no personagem. Então eu sempre pego uma cor qualquer assim, eu acho que esse marrom bem alaranjado aqui pode servir. E com o meu pincel, eu vou passando nas áreas que eu quero que fique com esse efeito, que é mais ou menos aqui na área do nariz, bochechas, um pouquinho na pontinha do nariz aqui, ó. Ou do nariz, da orelha. E no nariz também, obviamente. Deixa eu ver assim. Talvez um pouco aqui nos cotovelos. É interessante colocar. E deixa eu ver, eu acho que eu vou apagar um pouquinho aqui. Cadê esse pincel, essa borracha aqui? Só para tirar um pouquinho dos excessos, onde eu acho que ficou muito forte. Pronto. Feito isso, a gente vem nos filtros e vai modificar essa cor para ficar algo mais natural, algo que chegue mais próximo ao tom de pele. Deixa eu ver, deixar um pouquinho mais avermelhado assim, mais saturado. Deixa eu ver se eu aumentar ou diminuir a luminosidade. Satura, aumenta, diminui. Ok, assim tá bom. Agora a gente vem aqui e vai diminuindo a opacidade para que não fique algo muito chamativo. Tenta deixar esse efeito um pouquinho sutil, porque é só para dar um charminho a mais, sabe? Quando você adiciona esse efeito, quase que não aparece, mas se você tira, você consegue ver a diferença, sabe? Essa é a sutileza desse efeito. Feito isso, eu vou adicionar mais uma camada, efeito cortando. Vou colocar o efeito de multiplicar. E no lado oposto à luz, eu vou adicionar um pouco de sombreamento usando uma cor fria. Eu coloquei no multiplicar, como vocês viram. Então eu vou escolher agora uma cor mais fria. E como a gente está sob a luz do céu, que eu fiz esse cenário azul aqui, bem genérico, mas que a gente pode utilizar, eu vou escolher uma cor bem fria, tipo um azul puxado para o roxo talvez, assim, e vou passar no lado oposto da minha luz. Pronto. Agora a gente vem e modifica essa cor para ficar mais interessante. Acho que ficou muito puxado pro azul. Talvez se a gente puxar mais pro vermelho, um rosa assim. Deixa eu ver. Ok. Agora a gente diminui a opacidade também para ficar algo que combine com o desenho, não fique tão forte. Deixa eu apagar algumas áreas aqui. Ok, tá bom. E agora na área de luz a gente vai cobrir todo o desenho com uma pequena camada de luz do sol. Só que a gente vai usar esse pincel, cadê? Só que a gente vai usar esse pincel aqui que é o aerógrafo de triângulo. Então vai ficar uma iluminação diferente desses traços de highlight, vai ficar algo mais gradiente, algo mais suave, mais macio.
na pintura. A gente cria uma nova camada e o efeito para fazer isso vai ser o Soft Light, que em português aqui seria a luz indireta. A luz indireta ela funciona da mesma forma que o adicionar, só que ela é uma luz indireta, então ela vai ser um pouquinho mais fraca e ela vai se misturar muito melhor com o nosso desenho. Eu vou pegar aqui uma luz amarelada, novamente, bem saturada aqui, e vou passar na área que está recebendo a luz do sol do nosso personagem, que é o lado esquerdo aqui, ó. Pronto. Feito isso, a gente vai modificar ela também. Ficou muito amarelado, vamos puxar de novo mais um pouquinho para o vermelho, para poder misturar bem com o nosso personagem. Deixa eu ver, tirar um pouco de saturação talvez. Ok. Assim está me agradando, então eu vou agora diminuir a opacidade também, para ficar algo mais homogêneo com o nosso desenho. Tem que sempre procurar o equilíbrio quando se trata de cores. Nem mais nem menos. Tenta ficar naquele irregular, sabe? Quando todas as coisas parecem estar se encaixando. Agora, uma das últimas coisas que a gente pode adicionar em relação às luzes e à sombra, a coloração em si no nosso desenho, é uma coisinha chamada luz indireta. Não o efeito de camada chamado luz indireta, mas luz indireta tipo a teoria de luz e sombra, que é o seguinte: o nosso personagem está sendo iluminado pela luz do sol, vindo da esquerda. Só que nós temos também a luz do céu, essa luz azulada que está vindo aqui da direita, que é a parte de sombra. E para representar essa luz indireta que vai rebater no nosso personagem, meio que simulando que ele é uma coisa com volume nesse cenário, a gente pode puxar uma camada aqui e usar esse efeito tela aqui, que é um dos efeitos que eu gosto para esse tipo de coisa. Você pode usar o adicionar, mas eu pessoalmente prefiro o efeito tela, e você vai entender o porquê. Olha só. A luz que vai ser rebatida no nosso personagem é uma luz azul. Eu vou mudar aqui de pincel, vou pegar aqui o primeiro da lista e vou pegar uma cor azul. Pode pegar um azul bem fortão mesmo, porque depois a gente vai modificar essa cor para ver se fica melhor ou não. E pronto. E aí o que vai acontecer? Essa luz ela tá vindo de trás. Então coisas que estão muito à frente, tipo a mão do nosso personagem, não vai receber essa luz. Mas a lateral dele, a lateral aqui do chapéu, o cabelo, vão receber essa luz. E depois a gente ajusta depois a gente faz alguns ajustes para ficar mais perfeitinho. E pronto, a nossa luz indireta, né, a nossa backlight, vamos dizer assim, né, que é um dos termos que é utilizado por aí no meio artístico, já está feito. Agora a gente vem e começa os ajustes. E mais uma vez aqui nessa parte de ajustes é muita coisa de gosto, sabe? Você vai mexendo e vai descobrindo qual cor, qual tonalidade dessa cor que você colocou aqui fica melhor para o seu desenho. Dependendo do ambiente onde seu personagem está, vai variar bastante. Então, se divirta e descubra qual o melhor resultado serve para você. E bem, nós terminamos aqui tudo em relação à coloração das bases do nosso personagem. Então, luz e sombra, variação de cores, tá tudo aqui, já tá pronto. Mas como um bônus, algo que você pode adicionar no seu desenho é a coloração da line art do seu personagem. Tipo, não tem nada de errado você deixar o seu personagem com as linhas pretas. Isso funciona, tá tudo bem. Mas caso você queira dar um passo além e adicionar mais cores no seu desenho, é interessante você colocar essas cores na sua line art. E eu vou mostrar como que você faz para pintar a linha do seu desenho. Nós temos aqui a nossa camada de linhas. Sem as linhas do nosso personagem é só esse borrão de tinta. Nós vamos puxar uma camada acima. Clicar aqui no cortando. Nós não vamos utilizar efeito de camada nessa parte.
E para pintar as linhas é muito simples. A gente seleciona a área de sombra do nosso personagem e a gente só desce bastante aqui, ó. Só que a gente não desce até chegar ao preto. A gente deixa um pouquinho claro aqui e bem colorido, bem saturado. Porque querendo ou não, as linhas elas servem para dar o contraste. Então a gente não tem como fugir muito de as linhas não podem ser claras. Elas têm que ser bem escuras, ou pelo menos contrastante com a cor base que está por baixo. Assim, ó. Você sabe que essa cor aqui ela é mais clara que o preto, mas ainda assim é mais escura do que a base. Por isso ela serve como cor para nossas linhas. E a gente vai fazendo essa técnica de pegar a cor base da sombra e adicionar na linha por todo o desenho. Por exemplo, aqui na pele. Eu pego essa cor e trago ela aqui para baixo. E olha só. Serve perfeitamente para a gente adicionar no nosso desenho. E a gente aplica essa técnica por toda a line art. Depois disso você pode também, se você quiser, colocar aqui uma nova camada, adicionar o efeito sobrepor e com um pincel aerógrafo, aqui ó, com uma coloração meio avermelhada assim ó, ou alaranjada, a gente passa assim por cima dela, aqui na área de luz, porque como a gente quer integrar a nossa line art ao nosso desenho, a linha também estaria recebendo a luz do sol. Olha só. Mais ou menos assim. Aí uma área fica mais avermelhada, enquanto a outra fica mais com uma coloração mais fria, representando a sombra. Olha só, desse jeito. Assim, deixa eu só regular um pouquinho mais. Ok. Assim. E bem, basicamente está pronto. E uma coisa que acontece, pelo menos comigo, não sei se já aconteceu com vocês, é que depois que eu salvo um desenho no Ibis Paint, quando eu passo para outro dispositivo, outro celular, ou então eu passo para o meu computador e abro a imagem, eu vejo que ela fica meio... às vezes fica muito escura ou fica muito clara. Então, às vezes eu preciso modificar, ajustar o meu desenho, sabe, como um todo. Eu quero que todo ele fique mais claro ou fique mais escuro. Porque às vezes o seu celular, ele modifica a imagem para você e ele deixa muito claro, e aí você faz um desenho muito escuro. Então a tela do seu celular deixa as imagens muito escuras e você acaba fazendo um desenho muito claro. E aí você precisa ficar regulando isso. E um jeito legal de fazer isso é assim, ó. Você clica aqui nesse quadradinho branco e clica em adicionar camada a partir da tela. Ele transforma tudo que está na sua tela em uma nova camada. E por que isso é tão bom? Agora a gente pode modificar todo o nosso desenho, né, que é só uma camada à parte, como se fosse uma cópia de tudo que você já fez até aqui. A gente clica em filtro e vai modificando. Se você achar que seu desenho está muito escuro, você clareia ele. Se você achar que está muito claro, você escurece. Essa é só uma dica que pode ajudar você, caso você passe por isso, de fazer um desenho, aí você passa para o computador, ou você passa para um celular de outra pessoa e você vê que as cores estão todas estranhas, todas diferentes do que você estava vendo no seu telefone. E bem, é isso. Eu vou mexer aqui e já volto. E bem, pessoal, esse aqui é o resultado final. Em comparação com o desenho que eu tinha feito antes, vamos ver se a gente conseguiu chegar num resultado interessante. Esse aqui é o resultado que eu consegui antes, e esse é o que eu fiz com vocês. Antes e agora. Antes e agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo, ensinando uma espécie de metodologia para você chegar nesse tipo de resultado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, que isso me ajuda demais. E se você quiser compartilhar com algum amigo que acha que isso vai ser interessante para ele aprender, se ele não sabe muito sobre os efeitos de camada e como utilizá-los, acho que isso pode ajudar ele.
E também, se você tiver alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer no futuro, não se esqueça de comentar aqui embaixo. E também, se você tem alguma crítica sobre esse vídeo, uma crítica positiva, uma crítica negativa, deixa aqui embaixo. Eu vou ler e tentar usar ela para eu poder melhorar nos vídeos futuros. E bem, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado alguém e a gente se vê no meu próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.